Dois hereges e uma heresia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e aqui mesmo neste canal, em março de 2017, eu gravei um vídeo falando de uma desastrosa pregação do senhor Paulo Júnior na VINAC, onde ele falava que se o ensinamento de uma determinada pessoa no meio cristão não estava em harmonia com os grandes calvinistas aí, da história da teologia, não era bíblico o que tal pessoa estaria ensinando. E aí eu levantei vários questionamentos a respeito dessa teologia do Paulo Júnior, desta afirmação do Paulo Júnior, que ao final das contas, em última instância, nega o próprio princípio sola escritura, cria um magistério calvinista e demonstra, inclusive, que o Paulo Júnior estava, sim, abraçando as heresias calvinistas. E aí muitas pessoas reagiram ao meu vídeo, dizendo que eu estava sendo maldoso com o Paulo Júnior, que ele sempre defendeu uma visão arminiana da salvação, o arrependimento, a fé, e nunca teve essas ênfases calvinistas aí na eleição e na predestinação e não sei mais no que. E eu já deixei o alerta naquela época, e nada melhor do que o tempo para comprovar um pouquinho das coisas que a gente afirma, né? Então agora, quase 3 anos depois daquele primeiro vídeo falando do Paulo Júnior, eu gostaria de mostrar para vocês o que o Paulo Júnior anda fazendo por aí. E agora, lá na sua igreja, Aliança do Calvário, o Paulo Júnior convida uma das figuras mais abjetas do mundo calvinista brasileiro, senhor Marcos Granconato, uma das pessoas mais irresponsáveis, mais doentias na defesa do calvinismo, mais desrespeitosas para com aqueles que não compreendem as coisas nos termos do calvinismo, uma pessoa que ataca não somente as ideias, né, que considera erradas, mas gosta de fazer aqueles espantalhos para humilhar os oponentes, né? Lembro inclusive de um vídeo dele no Vejam Só, onde ele fala por que ele não é arminiano, e ele diz que é porque ele tem Bíblia em casa e não acredita na teologia do Pateta e do Pato Donald, sei lá, umas coisas desse tipo assim, né? Extremo baixo nível intelectual, baixo nível espiritual. E agora o senhor Paulo Júnior, tão defendido e louvado nos ambientes evangélicos aí do Brasil, agora mostra a sua verdadeira face, chamando um cara desse tipo, né, de Marcos Granconato lá na sua igreja para dar aula de história da igreja, aula de teologia. E aí você já imagina o que vai sair desse encontro entre dois hereges que no final das contas acreditam em uma e a mesma heresia. E para dar assim um drops, né, uma pequena amostra para vocês do tipo de lixo que esses dois homens estão pregando na internet, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. O arminianismo é o filho feio do calvinismo, é uma reação a isso tudo, a essa ênfase na eleição. O problema é que o arminianismo, ao tentar resolver o problema, só piorou as coisas. Por quê? Porque ele falou o seguinte: olha, não, a eleição existe, mas nós podemos solucionar todo esse problema dizendo o seguinte: Deus elegeu com base na presciência. Ele previu a fé da pessoa e, prevendo a fé da pessoa, ele escolheu. A resposta que o arminianismo deu foi pior ainda. Sim. Acabou com a biblicidade da doutrina da eleição, porque a Bíblia não ensina isso. Isso seria uma eleição com base no mérito. Condicionada à fé. Deus previu algo bom na pessoa, e aí a escolheu com base nesse algo bom. Aí a eleição deixou de ser gratuita, passou a ser um presente pela fé prevista. Ok, perfeito. Perfeito, Paulo Júnior, é isso mesmo que eu ouvi? Esse é o seu comentário diante de afirmações absurdamente heréticas, anticristãs,
antibíblicas, antirracionais da parte de um Marcos Granconato? Eu estou entendendo bem a sua situação, Paulo Júnior? Vamos dar uma olhada e vamos destrinchar esse negócio aqui. O comentário do Marcos Granconato, premiado ao final das contas com uma consideração de ok, perfeito da parte do Paulo Júnior, é um comentário absolutamente contrário à palavra de Deus. E dentro desse ponto, eu não vou nem tratar das questões históricas, tá? Se o Marcos Granconato fez um bom aparato histórico ao dizer que o arminianismo é o filho feio do calvinismo, é uma reação à visão calvinista da eleição, é uma resposta muito pior do que a resposta calvinista, que tem a ver lá com a eleição pela presciência da fé, que demandaria a implicação de que o homem teria mérito na salvação, então Deus previu esse mérito, então elegeu a pessoa com base no mérito, e aí acabou a biblicidade da doutrina da eleição, e isso aí é tudo contra a Bíblia, e o arminianismo é essa coisa horrível diante do maravilhoso calvinismo que deve ser a verdade, né? E é engraçado, né, que o Paulo Júnior ele responda afirmativamente, concordando com as idiotices do Marcos Granconato. Agora, talvez você que me ouve pode estar curioso sobre os motivos do porquê que eu estou reagindo nesses termos a esses comentários, e talvez você não enxergue a gravidade dos problemas que estão por detrás das falas do Marcos Granconato. E eu gostaria então de me endereçar a isso, especialmente a partir de uma reação bíblica à situação, à fala, aos conceitos aí desses dois hereges. Mas antes disso, eu queria comentar uma outra coisa. Que cristãos sem muito conhecimento da Bíblia, da história da igreja e da teologia, caiam presas das falácias e heresias calvinistas, não é algo assim tão surpreendente. Tá? Claro, também existem muitos irmãos simples na fé que identificam no calvinismo as heresias peculiares a este sistema. Existem outros que se impressionam um pouco com o conhecimento histórico, exegético, bíblico, teológico dos calvinistas e, não conseguindo se contrapor, acabam meio que acreditando e confiando nessas bobagens que os calvinistas falam. Agora, que um pregador como Paulo Júnior, que é alguém que supostamente estuda a Bíblia mais do que a maioria das pessoas de uma forma geral, né? Inclusive para poder pregar. Paulo Júnior está aí pregando na internet para milhares, milhões de pessoas há muitos anos, né? E que um cara desse também seja enganado pelo calvinismo, aí já é sinônimo de uma situação um pouco mais complicada em termos intelectuais e espirituais. Agora eu não vou fazer uma contraposição histórica para dizer se o arminianismo é o filho feio do calvinismo ou não, a reação, a doutrina da eleição, no modo aristotélico, na Universidade de Pádua e essas coisas todas aí que o Marcos Granconato fala lá no vídeo. Inclusive vai ficar um link para o vídeo completo na descrição do vídeo, se você quiser ouvir o Marcos Granconato e o Paulo Júnior nos próprios termos deles aí. Vai ficar um link, mas eu gostaria de reagir a estas ideias aí dos dois hereges a partir da única fonte de fé, doutrina e autoridade que a igreja conhece, que é a palavra de Deus, tá bom? Eu vou ler dois textos da Bíblia somente aqui, que já são suficientes para desmoronar a heresia dos dois hereges, tá? E o primeiro deles, 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Conquanto o Marcos Granconato diga que a doutrina da eleição não inclui a noção da doutrina da eleição pela presciência, a Bíblia diz exatamente o contrário.
A Bíblia diz claramente que os seres humanos são eleitos segundo a presciência de Deus. Inclusive, esse processo de eleição inclui santificação do Espírito, obediência à verdade, aspersão do sangue de Jesus Cristo, e nesse contexto se invoca graça e paz sobre os eleitos. Então, o conceito de eleição, muito longe de ser um conceito calvinista da eleição incondicional, está condicionado à presciência de Deus, está condicionado à santificação do Espírito, está condicionado à obediência e à aspersão do sangue de Jesus Cristo, tá bom? É assim que a mentalidade bíblica funciona nos termos da doutrina da eleição e na identificação dos eleitos, tá bom? Então, que a eleição é segundo a presciência é uma doutrina bíblica básica. Entretanto, nesse ponto, alguém poderia dizer para mim assim: Ezequiel, você está mal interpretando o que o Marcos Granconato diz. O que ele disse é que a Bíblia não ensina a doutrina da eleição segundo a presciência da fé da pessoa, porque isso implicaria no mérito da pessoa que tem fé, é uma coisa boa que a pessoa tem de si mesma e por si mesma e pelo seu mérito, e aí a eleição não pode ser Deus prevendo algo de bom na fé da pessoa, para que a pessoa mereça ser eleita e mereça ser salva, porque aí a salvação não seria pela graça mediante a fé, mas seria de fato por um mérito do ser humano. Ok? Esse é o argumento do Marcos Granconato. Ele não está, inclusive, se contrapondo a 1 Pedro 1, versos 1 e 2, e a eleição segundo a presciência de Deus Pai aí, nesse texto. Será que tem alguma outra coisa que você pode mostrar na Bíblia que o Marcos Granconato está errado? Porque até aqui não vi nada de errado. Eu só vi você falando mal dele porque você está chateado que ele está desmascarando a heresia arminiana e você é um herege arminiano. Opa! Interessante as retóricas que são usadas por aí em torno desse tipo de questão, então vou trazer à discussão um outro texto bíblico. Gálatas 3, versículo 8. E aqui a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante, diz o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Opa! Aqui o texto de Gálatas conecta claramente a ideia da previsão divina através da Escritura, da justificação futura que existiria na vida dos gentios que teriam fé em Jesus. E esses que teriam fé, que foram inclusive previstos por Deus por meio da Escritura, são abençoados junto com o crente Abraão. E por prever a fé futura dessas pessoas, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, já inclusive prevendo que os gentios viriam a crer e, vindo a crer, seriam justificados pela fé, junto com o crente Abraão. Ou seja, Deus claramente, em Gálatas 3, versos 8 e 9, previu a fé dos gentios. E por causa dessa previsão, pré-anunciou o Evangelho a Abraão e já disse: em ti serão benditos todos os povos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Deus falou isso para Abraão, segundo Paulo em Gálatas? Porque ele previu que muitos gentios viriam à fé em Cristo e seriam justificados pela fé. Por isso, a eleição envolve a presciência divina da fé que a pessoa vai ter. E Deus sabe que a pessoa terá fé. E por isso, Deus já inclusive pré-anuncia o Evangelho a Abraão, dizendo que vai firme porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desta forma, está absolutamente desmascarada a heresia do Marcos Granconato, a qual o Paulo Júnior diz amém. Ai, perfeito, é isso aí, né? Agora, isso também não quer dizer que Deus previu mérito na fé dos gentios. Os gentios viriam à fé em Cristo não por um mérito próprio, até
porque, para isso ser assim nesses termos, os gentios teriam que ter tido mérito na própria vinda de Cristo, para que Cristo pudesse vir, viver sem pecado, morrer, ressuscitar e etc. E os gentios não tiveram mérito nenhum nisso. E nenhum ser humano teve mérito nenhum nisso. O mérito disso tudo é unicamente de Cristo. Agora, Cristo pede que a sua igreja anuncie o evangelho a respeito dele, e as pessoas que têm fé nele e no que ele fez são justificadas sem mérito, mas só são justificadas pela fé. Então essa argumentação humana de que se Deus tivesse previsto a fé e usado isso como critério da eleição, isso significaria mérito do homem, é meramente um espantalho da parte do Marcos Granconato, a qual o Paulo Júnior se submete concordando com essa heresia, ok? Mas isso não é a mensagem bíblica. Somos salvos sem mérito, mas somos salvos pela fé. O que indica que a nossa fé não nos é meritória em nenhum momento, até porque a nossa fé está em Cristo. E a gente não tem merecimento de que Cristo tenha feito o que ele fez por nós. Por isso a nossa fé é meramente resposta, reação, gratidão, confiança daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Simplesmente isso, não há mérito nenhum da nossa parte nesse sentido. Portanto, somos eleitos pela presciência de Deus, pela presciência de que nós creríamos no Evangelho, e isso não tem implicação de que a gente tem mérito na nossa eleição. Portanto, de uma só voz a gente derruba o calvinismo, a gente justifica o arminianismo e a gente desmascara 2 hereges e uma heresia.